Olá, tudo bom? Hoje eu vou responder uma das perguntas que vocês mais me fazem aqui nos comentários. Quantos gramas de carboidrato a gente tem que consumir por dia para emagrecer? Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem vídeo novo todo dia, receita nova todo dia. Você vai amar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram e me segue lá também, porque eu tenho outras dicas e novidades também todos os dias por lá para você. Muitas pessoas querem saber essa questão de quantidade de carboidrato, quanto eu posso consumir de carboidrato por dia, porque o carboidrato, atualmente, quando a gente fala de emagrecimento, acaba sendo um dos nutrientes que a gente mais fala, porque a gente já sabe que o consumo de carboidrato está muito relacionado à resposta de insulina que a gente tem, principalmente das corretas fontes, né? Isso a gente vai falar depois. E essa questão de quanto consumir de carboidrato, quanto que vai impactar na minha glicemia, na minha secreção de insulina, as pessoas acabam querendo saber, Patrícia, eu tenho que fazer low carb? Afinal de contas, qual é a diferença de low carb para cetogênica? Com quantos gramas de carboidrato eu consigo emagrecer? Então, eu vou te explicar um pouquinho mais o que é isso para você entender melhor. Existem dois caminhos quando a gente fala de emagrecimento, né, básicos assim, que um é o caminho tradicional, que eu vou falar depois para você, e um é o caminho da restrição de carboidrato, que é por isso que muitas pessoas me fazem essa pergunta, porque isso hoje em dia é cada vez mais em voga, que são as dietas low carb, que quer dizer, isso é um termo em inglês, low carb, baixo carboidrato, quer dizer que você faça um tipo de restrição aos carboidratos que você ingere no seu dia a dia. Essa restrição low carb existem várias faixas. Existem pessoas que fazem uma low carb mais moderada, em torno de 100, 150 gramas por dia, e tem pessoas que chegam até mesmo a 50 gramas, restringem menos, e pessoas que abaixo dos 50 gramas de consumo de carboidrato por dia, que já se enquadram na categoria de dieta cetogênica, uma dieta mais restrita de carboidrato, muito indicada para algumas questões de saúde específicas, pessoas que têm epilepsia, pessoas que querem tratar algum tipo de doença específica e pessoas que realmente querem acelerar muito esse processo de emagrecimento. Para todos esses tipos de dieta, é bem importante que você tenha algum tipo de orientação, porque para algumas pessoas ela pode ser contraindicada. Se você já tem algum problema de saúde pré-existente, pode ser que modifique a sua relação com o seu problema de saúde, modifique as suas medicações. Isso é importante que você converse sempre com o seu nutricionista, com o seu médico, se você já tiver algum problema de saúde pré-existente. Mas essas dietas são dietas que têm um resultado de emagrecimento muito bom a médio prazo, a curto prazo, inclusive, porque elas estão muito relacionadas com uma questão mais metabólica, elas estão relacionadas a uma menor secreção de insulina. A insulina é um hormônio anabólico que faz com que você acumule esse excesso de calorias, normalmente nas células adiposas, que você ganhe mais gordura. E quando a gente tem insulina circulando, ela acaba diminuindo a possibilidade, ela diminui a ação da lipólise, que é a quebra de gordura. Então, se a gente diminui a insulina, a gente consegue acumular menos gordura e gastar mais da gordura que está acumulada. Então, por isso que muitas pessoas acabam optando por fazer a dieta low carb. Sem contar que, como ela é uma dieta mais metabólica, tem esse viés mais de secreção hormonal e metabolismo, é uma dieta em que, se você controla a quantidade de carboidrato, o restante você pode comer mais livremente, que são as proteínas, e a gordura, com certeza, fica muito mais fácil de você consumir. Então, o ideal é que você faça boas escolhas saudáveis de gorduras saudáveis, proteínas saudáveis, acrescente sempre fibras, antioxidantes, né? Consiga alguns vegetais que cabem na sua dieta low carb. Eu tenho um vídeo explicando mais sobre dieta low carb, tenho vídeo explicando sobre dieta cetogênica e tenho vídeo, inclusive, explicando sobre carb cycling, em que você vai oscilar a quantidade de carboidratos que você consome ao longo da semana para ter uma melhor resposta metabólica. Eu vou deixar tudo isso aqui embaixo para você, inclusive também uma playlist com receitas low carb que eu tenho aqui para te ajudar. A abordagem tradicional da nutrição com relação ao emagrecimento e reeducação alimentar é a gente obter mais ou menos 55% da nossa caloria dos carboidratos. Então, vou dar um exemplo para você. Numa dieta de 1.500 calorias, a gente teria mais ou menos 210 gramas de carboidrato para ter as calorias referentes, né, a 55% vindo dos carboidratos. Então, você vê que 210 gramas de carboidrato é um número expressivamente maior do que a dieta low carb, mesmo a tradicional, né, a moderada, que em torno de 150 gramas de carboidrato. Mas, mesmo assim, gente, não é porque você está fazendo reeducação alimentar que, tô consumindo 210 gramas de carboidrato que você vai consumir os carboidratos que você quiser. Eu tenho que falar para você que faz uma super diferença a qualidade do carboidrato que você consome.
principalmente se você consome mais carboidrato industrializado, refinado, processado ou de um alimento natural. Por exemplo, se você consome 50 gramas de um carboidrato que vem de um pão francês, não de um, né? De vários pães franceses, 2 pães franceses mais ou menos, é completamente diferente de você consumir 50 gramas de carboidrato que vem de uma lentilha, de um grão de bico. Então, a velocidade de absorção desse carboidrato vai estar muito relacionado também à sua resposta da secreção de insulina. Não é porque você vai estar com uma dieta normoglicídica, com uma concentração normal de carboidrato, que você pode consumir qualquer tipo de carboidrato. O carboidrato com menor índice glicêmico, com mais fibra, com mais proteína ou gordura boa associada, vai ter uma absorção menor e com isso você vai ter menor oscilação na sua glicemia e menor secreção de insulina, contribuindo para você ficar com menos fome, para você acumular menos gordura e também favorecer a lipólise da mesma forma. Lembrando que o índice glicêmico é um conceito relacionado à velocidade de absorção do carboidrato, tá? Não com a quantidade de carboidrato que tem no alimento. Eu tenho um vídeo inteiro explicando sobre isso aqui e eu vou deixar aqui embaixo se você quiser entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Agora, trocando em miúdos, o que funciona para você? Qual é a quantidade de carboidrato que você deve consumir? Vai depender de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas a cetogênica funciona super bem, outras não conseguem fazer cetogênica. Para outras pessoas, uma low carb moderada pode funcionar bem. Para outras pessoas funciona a reeducação alimentar. Para outras pessoas o jejum intermitente. Não existe receita de bolo na nutrição. A nutrição é uma ciência em que a gente sabe que existe individualidade bioquímica. Se alguém vier falar para vocês que só dá para emagrecer com cetogênica, ou só dá para emagrecer com jejum, ou só com reeducação alimentar, é mentira. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Então é bem importante que você tenha esse acompanhamento individualizado para você, de acordo com as suas necessidades, com a sua questão genética mesmo familiar, com a sua atividade física e com a sua questão psicológica de relação com a comida. Isso tudo a gente tem que avaliar quando a gente organiza uma alimentação. Me conta aqui então o que funcionou melhor para você, quantos carboidratos você costuma consumir no dia a dia. Eu vou adorar saber isso. Dá sua curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!